E ali, à medida que a gente começa a revitalizar, existem alguns passos necessários que você teve que dar para evitar alguma recaída nesse processo? Eu diria que nem todo esforço, às vezes, de revitalização, você falou, um processo, às vezes, de ano. Então, ela, às vezes, não se reflete em aumento de membresia, de números, ou até do tamanho da igreja, vamos dizer assim. Como é que você mede o sucesso de uma revitalização? Boa pergunta, hein? Como é que você mede o sucesso de uma revitalização? Eu confesso para você que eu nunca, talvez tenha feito essa análise assim de maneira tão pontual. Como é que se mede o sucesso? Uhum. Mas eu acho que algumas coisas elas vão trazendo uma certa, vou chamar de uma certa percepção de que a coisa ela está fluindo, né? É quando a igreja começa a falar ou dizer, mencionar que ela tem um chamado. Você começa a ouvir isso. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado para a nossa cidade. Nós temos um chamado para o nosso bairro. Quando a igreja ela começa a falar algo nesse sentido, eu diria para você, Daniel, alguma coisa já está acontecendo ou aconteceu. Se ela começou a entender isso, ela começou a retomar a sua vitalidade. O coração começou a bater de novo. A visão entrou no coração. A visão entrou no coração. Legal. Só para não deixar você no vazio aí, é quando você vai para Neemias, lá no capítulo 2, e ele fala assim: vejam a situação em que estamos, vamos reconstruir a muralha. Vamos quem? Vamos nós. E o povo diz, ok, vamos lá. Ou seja, comprou-se a visão. Aliás, eu gosto muito de Neemias, né? Você mencionou Neemias, mas voltando um pouquinho para trás de tudo que a gente conversou, fazendo um recapitulamento aqui. Quando você olha Neemias 1 e ele pergunta assim, como é que está Jerusalém? Ele senta e chora, né? Isso. Então, dentro desse processo, há um momento que você senta, olha para a realidade, você senta, chora, mas não é um choro de alguém que está perdido, é um choro de alguém que está clamando a Deus. E, Desculpe. só para continuar, e depois desse processo do choro, entra no capítulo 2, agora enxuga as lágrimas, levanta e vai, né? Então o processo ali, o Neemias, acho que é um texto muito forte nesse processo de revitalização, talvez até acho que para você mexe muito pela tua experiência, né? Quando você falou, sim, a resposta é sim. Quando você falou daquela pessoa que pergunta lá, que está mudando de igreja, o que fazer, eu falei, não fazer nada fazendo, isso deve nos levar ao capítulo 1 de Neemias. Né? Porque quando ele recebe a notícia, ele não arruma as malas e vai para Jerusalém. Então, ele tem um tempo de lamento, jejum, choro e oração. Então, é o tempo de você absorver a realidade, de você absorver o impacto. E quando você está absorvendo o impacto, não é hora de tomar decisão. É o tempo da reflexão. É a reflexão sem ação. Só que nós estamos vivendo num tempo, Daniel, em que a gente é altamente impulsivo, né? A gente age sem pensar. É o mal da mídia social, né? Nós somos chamados a reagir antes de processar o fato que nós estamos lidando, né? Agora, dentro da revitalização, pressupõe formação e constituição de novos líderes e ministérios, muitas vezes. Quando você chega na igreja, muitas vezes você lidar com líderes, vamos dizer assim, vitalícios ou uma territorialidade de alguns membros. Uma pergunta, como é que você lidar com esses que são assim vitalícios, sentem, vamos dizer assim, donos da igreja, né? Uau! Olha, eu tenho dificuldade de responder essa questão, porque assim,
eu não acho que eu passei por esse problema, né? Eu não consegui enxergar que eu passei por esse problema, mas tem gente que passa. Sim. Isso me faz lembrar do que Paulo faz com Tito, quando ele diz que Tito tem que ir para Creta. Né? E aí ele dá uma ordem para Tito. E ele vai dizer para o Tito o seguinte: olha, você vai a Creta e algumas pessoas você vai ter que calar. Né? É claro que isso tem que ser ouvido dentro do que eu estou falando com muita sensatez, para não parecer que eu estou dizendo algo extremamente radical. Né? Mas eu quero chegar no seguinte aspecto, Daniel: existem pontos da revitalização que vão exigir um pouco de coragem e de astúcia de líderes revitalizadores. Coragem para enfrentar algumas situações e astúcia para enfrentá-las sem se arrebentar. Quando Paulo conversa com Tito, Tito parece que tem as duas coisas. Por quê? Porque ele está dizendo para Tito o que Tito tinha que fazer. Mas o Tito não era inocente. Tito já tinha estado com Paulo pastoreando a igreja de Corinto. E Corinto tinha uma turma complicada. Sim. Então, assim, ele não era inocente, ele não era ingênuo. Ele sabia onde estava indo. E Paulo sabia quem estava enviando. Então, eu olho para Tito e eu vejo na figura de Tito esse cara que tem coragem e que tem astúcia. Né? E o líder revitalizador é alguém que precisa de astúcia, né? E coragem. Em alguns casos, vai ter que silenciar pessoas, né? Mas com sabedoria, com direcionamento divino, para não se rebentar, né? E deixar de realizar o processo da revitalização.